Meu nome é Rogério, sou advogado há 19 anos. Queria agradecer aqui o convite do Dr. Eduardo, que apesar de ser novinho como nós somos, ele foi meu estagiário. E você viu como a cria ficou boa, né? Então tá bom. A gente vai falar brevemente sobre o processo judicial eletrônico, de uma maneira geral, tentando criar uma expectativa com ele, mostrando que hoje é uma realidade, mostrando um pouco dos seus prós, um pouco do contra, se existe algum contra, porque vai ter que todo mundo, como o meu amigo falou aqui anteriormente, vai ter todo mundo que mudar, né? Não adianta só, a mudança já existiu, agora vai todo mundo ter que mudar para o processo que é uma realidade. Vou aproveitar o ensejo que todo mundo aqui deve ser operador do direito, se não é ou vai ser, já tem contato com o processo judicial eletrônico de uma maneira menor ou maior, mas tem o contato. Então eu vou tentar buscar um pouco do Código do Processo Civil Novo, mostrando alguns itens que entraram com ele, para dar fase, para dar esse link para o Eduardo também na matéria dele, para a gente poder, o que mudou, o que dá pra gente, o que vai ter que prestar bastante atenção a partir de agora. Tá bom? Pode passar. O processo judicial eletrônico, ele nasceu na Lei 11.419, de 2006, e nesta época ele mudou vários artigos do Código de Processo Civil de 73, o antigo, e criou outras formas, dando poderes para o CNJ, para fazer dispositivos e criar formas para que o processo judicial eletrônico pudesse existir na prática, que era criar os sistemas de rotina, dar ao órgão a competência para legislar, fazer portarias, regulamentos, no qual pudesse existir toda aquela questão de tirar do papel e voltar para o eletrônico. Não só o processual, não só o legal, mas também trazer o aspecto prático da coisa. Como seria, onde seria, como seria armazenado, como seria feito as assinaturas, como seriam toda a parte de documentação, toda a parte de, como é que eu vou dizer, toda a parte de resguardar coisa que antes era no papel, que antes ou ainda hoje, tem muitos processos no papel, você ia arquivando nos volumes e ia para uma pasta, para um arquivo, e que depois que acabasse o processo, esses processos iam para um arquivo geral, e depois de um tempo, depende da natureza deles, eles eram destruídos. Não processos de família, ou processos que têm algum interesse histórico, mas os processos eram destruídos, e até na Justiça Federal, quem atua na Justiça Federal, ou quem atuou, sabe que eles de vez em quando mandam publicação. Eu vou destruir quem quer pegar o processo para si, para guardar. Então eles mandam lá, olha, vocês querem guardar, vem buscar aqui. Se não quer guardar, eu vou queimar, vou destruir, vou tirar cópia do que for. Então isso aconteceu. Hoje, com o processo eletrônico, a gente está falando isso hoje há 2006 para cá, já são 10 anos. Mas se você pensar daqui 40 anos, será que eles vão guardar todo esse sistema de informação? Também são coisas que a gente tem que pensar, que eu não quis só trazer aqui a prática, o que é o processo, como funciona, porque tem muitos detalhezinhos, né? Nós temos hoje, nosso escritório atua praticamente em todos os estados da federação, então dá para contar aí 22, 23 sistemas de processos judiciais eletrônicos. Então tem estado, que nem na Bahia, que tem Projude, ESAGE, PJE, tem um sistema próprio. Então você tem lá 4, 5 sistemas de processo eletrônico. Então se for falar de cada um deles, é complicado. E aí, pode passar um pouquinho? Os objetivos do processo eletrônico como um todo, independente de qual seja o sistema que ele vai adotar, que isso é outra coisa também que eu acho que vai criar um questionamento no futuro para nós advogados, juízes, promotores, qualquer operador do direito, qualquer pessoa que dependa do processo judicial, é que o CNJ tem a intenção de que todos os sistemas até 2018 e até 2022 sejam o tal do PJE, que é o famoso usado na Justiça do Trabalho, que muitos adoram, outros odeiam. Mas eles querem, na verdade, unificar essa plataforma por achar uma plataforma aberta, que não tem custo para os tribunais.
mas é uma coisa que vai acontecer. O nosso Tribunal de São Paulo é o maior tribunal do Brasil, e é o que está oferecendo a maior resistência, porque usamos o ESAGE, todo mundo aqui que eu entendo, sem fazer que gosto para sim ou para não, é um sistema que funciona razoavelmente bem, tem as suas falhas, mas funciona bem. Então, quando se criou o processo judicial eletrônico, a ideia era acelerar a pressão jurisdicional, o que tem ocorrido, economia de recursos e custos, principalmente na questão de mão de obra, que a gente via, eu estou há 19 anos, então eu ainda sou da máquina de escrever, então a gente ia lá às vezes no fórum fazer na máquina de escrever as petições para juntar e pedia pelo amor de Deus para o escrevente juntar uma petição nossa no processo. Então isso acabou hoje, teoricamente vai acabar, você vai ter aquelas pessoas que estavam lá para simplesmente colocar um carimbo e colocar uma petição no processo para passar para outra, essa pessoa vai ter uma nova função no qual ela vai agilizar o processo, que é a ideia da redução de recursos e custos. A justiça sem papel é uma tendência natural, mas papel, quanto mais a gente tira, mais a gente cria, né? Então, não tem jeito. E também tem a questão, a justiça sem papel é um negócio, a gente, pelo menos, que está operando aí com o processo físico e está nessa transição, a gente não se adaptou ainda. Tem muita gente que não consegue ler ainda na tela, tem que imprimir, é muito mais visual essa questão de segurar, né? Que nem o livro eletrônico também, ele é uma realidade, mas continua se comprando os livros físicos, que dá muito mais prazer de ler e entender. Da mesma forma o processo. Tem muitos advogados que, eu mesmo, né, ainda faz as petições, imprime, rascunha e aí volta para fazer, porque é uma questão de hábito. Você vai precisar ainda mais talvez 10 anos, mais 15 anos, mudar um paradigma, mudar uma situação para poder entender a via sem papel, né? Qualidade dos serviços, a ideia da qualidade dos serviços, você pode pôr aí inúmeras. Eu acho que a maior delas é a disponibilidade do processo 24 horas, né? Você não precisa esperar o fórum abrir para ver um processo. Isso é uma conquista, eu acho que do advogado impressionante. Porque você passa a ter, você não precisa ficar aquela coisa, poxa, vou chegar às 9 horas, vou parar o carro. Então você também traz um pouco de redução de custos para a atividade jurisdicional, né? Segurança e certificação, que todo mundo aqui que advoga, que é advogado ou que vai ter que ter o tal do certificado digital, e isso é fato, não tem nem o que falar. Maior integração entre os tribunais, porque a partir do momento que você fica eletrônico, mesmo que no padrão PDF, você consegue fazer essa interligação entre os tribunais. Então você consegue mandar uma carta precatória para Manaus num clique, você consegue mandar um processo para o STJ em um clique. Então antes isso demandava você pegar, eu sou da época que o pessoal falava que tinha as cordinhas, né? Você fazia as cordinhas no processo, e aí ele mandava, o caminhão vai para lá e o caminhão volta para cá, e tudo isso acabou, entre aspas, né? Porque ainda existem os processos físicos e tem uma legislação que quando o desembargador ou o ministro recebe o processo no tribunal que era físico, ele tem a obrigação de verificar se o processo é legível ou não é legível. Ele pode requisitar esse processo físico para o tribunal para que ele possa julgar. Então, isso aumentou a integração dos tribunais. A transparência é porque aí uma parte dos advogados talvez não gostaram, uma parte dos juízes também não gostaram, porque hoje o processo está acessível a todos, então isso traz transparência para as partes, para uma parte, para outra parte. O cara fez, o cara não fez, está lá, entrou no processo, está lá, viu, mas ainda tem bastante coisa para melhorar, que agora mudaram a questão dos processos de segredo de justiça. Antes você conseguia ver alguma coisa, agora não consegue ver mais nada, então nós estamos ainda se adaptando a essa transparência e tudo mais. E a maior disponibilidade, recurso e tempo, que você vai economizar com o pessoal, vai economizar talvez com energia elétrica, e você vai poder ver isso no seu escritório até mais tarde, ou até mais cedo, ou não vai precisar sair do seu escritório, que vai te trazer um ganho de recursos financeiros e tempo também, né? As diferenças mais comuns, mais básico, é que para distribuir o processo antes durava até 2 semanas, hoje é praticamente instantâneo.
sentenças até 2 anos para... Sentenças é uma coisa meio subjetiva, mas ainda tem sentença de 2 anos, 3 anos, 4 anos, isso é fato. Mas algumas coisas demandavam, não chegavam para o juiz porque não chegava o processo para o juiz, entendeu? Então hoje o processo está disponível ao juiz. Então isso fica mais fácil e mais rápido essa prestação jurisdicional dele. Eu tenho sentenças no escritório que em 3, 4 meses não está dando. Inicial, contestação, réplica, pau. Sentença. Acabou. Juntada de petição com até 8 meses em algumas varas, ainda existe isso. Você vai, quem opera aí no Foro de Santana, Santa Amaro, sofre, né? Você tem que ir lá 4, 5, 6, 7 meses para juntar uma petiçãozinha. No eletrônico é mais rápido, é automático. Dizem que vai ser automático, algumas varas já são. Você protocola lá e em 2 dias já está lá disponível para outra parte ver. Que aí também é uma outra história que nasceu a ansiedade do advogado, né? Você vê a petição do cara, já tem a tendência de falar sobre a petição do cara. Às vezes nem é pertinente. Isso também pode vir a atrapalhar no futuro. Você tem advogado que gosta de colocar 5, 6, 7... Enquanto o juiz do despacho, ele vai colocando a petição. E aí você vai ficar naquela ansiedade. Você recebe lá o e-mail com mensagem, o cara fez não sei o quê. Você falou, peraí, vou ver. Aí quer responder, o processo pode também tumultuar. Então são coisas que nós temos que nos adaptar ao processo. Então, hoje, com o processo eletrônico, a distribuição praticamente é automática. Esse número eu peguei lá no TJ. As sentenças estão com maior celeridade, mas as sentenças que têm matéria um pouco mais específica, um pouco mais tranquila de julgar. A transparência melhorou bastante. A juntada de petição eletrônica é imediato. Quem opera no direito do trabalho, como nós operamos, você colocou lá, tá lá, tem que tomar cuidado, às vezes, para fazer uma defesa, para colocar o segredo de justiça lá, senão você joga todo o ouro pro bandido lá, todo o ouro pro outro lado, e aí você não pode voltar atrás. A remessa para os tribunais é imediata, entre outras melhorias, que aí você pode citar um monte delas, inclusive as certidões de distribuição, que ficaram online, antes eram cobradas, agora algumas viraram gratuitas, outras são cobradas, mas saem online, você não precisa dar o fórum para pedir uma certidão trabalhista, uma certidão civil, com relação à certidão civil, elas ficaram estaduais, né? A de São Paulo hoje se chama certidão, antes era por comarca, hoje ela é estadual, então sai de todas as comarcas que a pessoa tenha processo, e que isso também traz mais segurança para a gente. As vantagens, de forma clara, com a emenda 45 da celeridade, ela trouxe mais celeridade, economia de recursos, acesso 24 horas, transparência, software livre. Já falei um pouco sobre o PJE, que é o que eles querem usar, esse PJE, para todos os tribunais, porque o SNJ entendeu que ele já gastou com o dinheiro, ele é grátis, né? O tribunal quiser adotar, não paga nada, e, bem, enfim, vamos ver, né? Agora é uma questão dos advogados se acostumarem e ver o que vai fazer. As desvantagens. No escritório, nesse tempo todo aqui, nós temos, o advogado passa a depender muito mais de fatores de contingência, como queda de energia. No meu escritório nós temos hoje 2 internets, uma de backup, porque você depende 100%, 110% de internet, então você tem duas internets, inclusive a OAB, com essa história de restringir acesso de cota, de gasto e tudo mais. Para os advogados isso seria um problema, apesar de não consumir tanto, mas imagina se o cara te corta um acesso mandando uma contestação. Você não tem uma de backup lá, se bem que hoje não tem celular, mas enfim, coisas que você tem que pensar. As exigências legais, houve uma mudança. Constitucional não mudou, a 45 mudou um pouco e a infraestrutura mudaram algumas leis, então hoje a pessoa tem que pensar também como é o processo eletrônico, tudo que vai fazer de lei tem que pensar, porque como vai ser, como não vai ser. Eu vou falar um pouco dos artigos lá para depois entender. A parte digital, isso hoje já talvez esteja um pouco mais superado, mas você pega aquele advogado que tem uma OAB 22 mil, 30 mil, o cara sofreu, ou o cara sofre até hoje, entendeu? O cara não... A gente que tem um pouco mais de conhecimento, às vezes sofre lá com Java, sofre lá com os browsers lá que não vai, tem dia que vai, tem dia que não vai, você não faz nada, ele vai, você faz um monte de coisa e ele também não vai. Então assim,
no começo do escritório a gente tinha uma máquina, deixou uma máquina para não mexer nessa máquina para poder mandar num caso de emergência ter essa situação, mas a gente sofre lá às vezes, tem aquela petição que tem que sair naquele dia, e ninguém vai, você liga lá no suporte, ninguém responde, e aí fica aquela história. Também isso também é uma coisa de se pensar como é que vai ser isso no futuro, se a coisa começar a tomar volume. Para quem não viveu isso, quando se instalou o estágio no Central aqui em São Paulo, eles tinham, sei lá, 50 servidores. Eles tiveram que dobrar o número de servidores do dia para a noite porque não aguenta, né? Muita gente peticionando ao mesmo tempo, toda hora. A segurança de dados e a segurança estratégica são coisas que pouca gente pensa. Tenho certeza que todo mundo quem tem escritório, quem está num escritório, tem que pensar nessa parte de segurança. Amanhã você tem os seus dados todos no computador, a corrupção desses dados, você pode perder todo o teu escritório. Então tem que pensar em questões de gestão de backup, de backup, quem tem um não tem nenhum, quem tem dois não tem nenhum. Então assim, tem que pensar, no escritório eu tenho 5 backups, cada coisa, replica, para a gente ter a certeza que não vai ter nenhum tipo de perda para o cliente e para a nossa continuidade no trabalho. E são coisas que o advogado não está pensando, e a faculdade não está ensinando. Entendeu? Porque está na nuvem lá, está no tribunal, mas você nunca sabe. Eu vou narrar rapidamente um problema que aconteceu conosco lá, que nós entramos com agravo e saiu a chancela com o dia seguinte do prazo. E a outra parte caiu em cima da gente, falando que a gente ia adulterar o sistema digital deles. Impossível. Mas a gente viveu todo um problema. O juiz, no julgamento, deu litigância de má-fé para outra parte, falando que ela tinha... Porque quando ele foi julgar, a data voltou para o dia certo. Então, assim, quem acha que não acontece as coisas acontecem. Então, assim, nós também tivemos outro problema lá, que nós entramos com o ED, julgou o ED, entramos com o recurso especial, e todas as datas do protocolo foram com a data do julgamento do acórdão. Quando chegou no STJ, ele falou que era intempestivo porque eu tinha entrado com recurso especial antes de julgar o ED. Aí ficamos discutindo a questão lá no STJ, ele entendeu lá que tinha tido um erro no tribunal, e aí voltou a julgar. Mas você tem que ficar ligado. Não é porque está lá e está funcionando e tem um TJ por trás, é que a coisa funciona da melhor maneira possível e não tem nenhum tipo de problema. Então, fraude existe em qualquer lugar. Digam os bancos aí que gastam bilhões de reais para a segurança e eles são fraudados. Então, pode ser que daqui vocês advogados, nós advogados, quem for outra área aí, promotor, juiz, tem que ficar esperto com a relação, essa questão da chancela, essa questão dos documentos. Eu tenho por hábito no escritório fazer as petições e pedir para o pessoal salvar o processo completo no novo servidor, para ter uma segurança a mais, se lá pegar fogo lá no data center, enfim, eu ter a coisa comigo lá também. Mas isso são coisas que tem que pensar, cada caso eu pensar. Antes era assim, né? Os fóruns eram lotados de papéis, ninguém via nada. Agora está um pouco mais limpo, as partes estão usando 2 monitores, no meu escritório todo mundo tem 2 monitores para poder ficar visualizando melhor, mas ainda tem muito que melhorar. A crítica é que antes o papel te incomoda na mesa, né? Ele vai para o digital, você não vê, quem não é visto não é lembrado, não é assim que falava? Quem não é visto não é lembrado. Então o processo vai para o digital. Aconteceu recentemente no PJE da segunda instância, um chamado represamento, não sei quem opera no direito do trabalho, que ficou retido os processos na segunda instância, eles não voltavam para a primeira instância. Então se você tem lá 200 processos, não vai saber se 2 ou 3 estão presos lá. Teria que acompanhar isso para e passo, o que é complicado, digitalmente falando. E aqui eu vou entrar um pouquinho aqui na questão do processo civil novo, que fala algumas coisas sobre o processo judicial eletrônico, que já tinha feito no 73, com a lei de 96, alterou algumas coisas, 2006, perdão, e depois veio, agora no Código Novo, veio abarcar. Mas eu vou falar alguns pontos rápidos, porque eu acho que, não sei se você vai tratar esse assunto, mas é interessante. Tem 2 coisas muito importantes aqui do direito que a gente tem que prestar bastante atenção. O artigo 196 do CPC novo fala que os atos serão por meios eletrônicos e velar pela compatibilidade dos sistemas. Quem tem que fazer isso? Conselho Nacional de Justiça. Por isto que eles querem colocar
o tal do PJE para todo mundo, a goela abaixo. Então dizem que vão fazer isso com o Tribunal de São Paulo. O Tribunal de São Paulo já tem um problema já com a STJ, que quando foi para digitalizar os agravos e os recursos especiais, eles não queriam. E o STJ falou, ou você faz, eu não vou jogar mais nada seu. Aí eles fizeram. Pode passar. O artigo 205 fala que os despachos de decisões poderão ser assinados proferidos oralmente, o servidor documentará submetendo ao juízo para revisão de assinaturas. Assinaturas... tudo por meio eletrônico, tudo falando sobre do meio eletrônico, feito eletronicamente na forma da lei e tudo mais. Outra coisa que mudou com a lei também foi a contagem dos prazos, que quando saiu a lei lá de 2006, falou que quando ia disponibilizar, depois ia publicar e o prazo ia contar depois, como é hoje, até hoje. Mas isso estava lá já lá atrás. Tudo falando sobre forma de armazenação de forma digital. Quando se trata de processo total parcialmente documentado em autos eletrônicos, os atos processuais praticados na vez do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital em arquivo eletrônico inviolável na forma da lei, mediante registro em termo que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe da secretaria, bem como pelos advogados das partes. Isso aqui é quando o processo é físico e as pessoas pegam o depoimento, as coisas por meio digital. Acontece muito no criminal, no qual você filma lá o depoimento. No criminal tá... Cada parte de São Paulo está de um jeito, né? No criminal você filma o depoimento, depois você põe no pendrive, põe no CD e fica disponível pro juiz da outra que vai julgar ou pro tribunal. Então tem que fazer esse meio de campo também. Isso aqui é uma novidade. Eu acho que isso aqui pouca gente está se atentando, mas tem que tomar bastante cuidado. A citação será feita por meio eletrônico conforme regulado da lei. Com exceção das micros e pequenas empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas serão obrigadas a manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações. Nós temos que pensar que daqui a um tempo o teu cliente pode receber um e-mail e falar, o senhor está citado. Entendeu? Está citado e aí vai começar a correr teu prazo lá, ou para audiência de conciliação, ou para você fazer alguma coisa e tudo mais. Isso é uma coisa que nós temos que pensar e colocar bem a par. É o tal do apartheid digital. Vai para um spam, um negócio desse, pega uma empresa, sei lá, uma empresa hoje pequena com 40 funcionários aí, vamos falar de pequena, 40 funcionários, você imagina, você vai ter que ter um e-mail específico para receber intimação, as intimações nem tão graves, mas as citações acho que são piores, né? Aqui a intimação do qual está ciência alguém nos atos e dos termos do processo. Isso aqui também é uma coisa interessante. É facultado aos advogados promoverem a intimação do outro advogado da outra parte por meio de correio, juntando os autos a seguir cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. Isso aqui também é uma novidade interessante, que já estava, mas você vê muito isso quando você entra com uma ação contra plano de saúde e o juiz dá lá a liminar para baixar o plano, para fazer a operação, ou dar o remédio, e você liga para a parte, ou vai lá entregar o ofício que o juiz manda. Isso vai poder ser feito também por meio eletrônico. Você vai receber lá o aviso de recebimento lá e vai fazer o aviso por meio eletrônico, que vai juntar no processo. O cara recebeu lá, leu, já era. Então, tem que também tomar cuidado quando você é parte contrária, para você postar isso para o cliente. E o cliente é o tal da mudança, quem quer mudar, e a mudança. Quer dizer, a outra parte não vai entender. Pô, mas doutor, não vai vir um oficial de justiça me intimar? Não vai vir uma carta aqui com símbolo, correio, 5 cores, para eu poder ver aqui assinado pelo juiz? Não. Vai vir tudo por e-mail. Então, e dizem que o e-mail vai acabar, né? Então você vai vir tudo por WhatsApp, né? Então cada coisa... Nós vamos, a tecnologia é um negócio meio complicado. Então, vocês escutam, a gente escuta nas notícias, juiz de tal intimou fulano por WhatsApp, juiz de tal atendeu o cara por Skype. Então, nós temos que, como operadores do direito, ficar bastante espertos. Respeitar essa situação também de poder começar a utilizar as ferramentas para poder também nos beneficiarmos, né? E a outra parte, sexta-feira até nós tivemos uma intimação lá, e a pessoa não queria mandar um e-mail para a gente falando que tinha recebido, né,
Aí ela mandou, olha, provavelmente. Falei, junta no processo. Provavelmente tá ciente. Você pode não concordar, mas tá ciente. Entendeu? Você pode até não concordar com o que eu tô falando, mas tá, provavelmente já recebeu. Então a pessoa tem que tomar esses cuidados, né? A intimação da União, Estados e Distrito Federal poderão também, fundações, perante o ofício de intimação deve ser instruído com cópia do despacho, edição da sentença. A intimação da União, Estados e Distrito Federal do município e suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão da advocacia pública responsável por sua representação judicial. Quando não ser realizada por meio eletrônico, considera-se feitas as intimações e publicações por atos no órgão oficial, que é o Diário Oficial. A questão hoje, quem opera na Justiça Federal principalmente, sabe que eles recebem lá ofícios e intimações por um meio próprio deles lá eletrônico, às vezes até por e-mail, tem os e-mails lá deles, eles recebem e funciona bem. Mas nós estamos falando de São Paulo, você imagina o cara lá, sei lá, numa cidadezinha aí, pequena, com uma prefeitura, enfim, tem toda essa coisa para pensar, não dá para pensar só em São Paulo, só no Rio, só em Brasília, tem que pensar no cara lá em Manaus, lá que o cara não tem nem internet, né? Ou às vezes o cara tem internet intermitente. Pode passar. Isso aqui também é uma coisa interessante que eu queria destacar para vocês, principalmente porque as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, e aí inclui os advogados, das reproduções públicas em geral e por advogados, ressalvadas as alegações motivadas e fundamentação ressalvada, alegação motivada e fundamentada de adulteração. Eu acho que o parágrafo primeiro é o mais importante. Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso 6º deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para a propositura da ação rescisória. Quem não tem um cliente que jogou fora o recibo? Monte tem. Cadê aquele recibo que eu digitalizei? Não, joguei fora, doutor. Você digitalizou, eu não preciso mais dele. Então, na verdade, vai ter que mudar a situação. Esse documento vai ter que ficar em custódia do advogado ou da parte. Só que como o advogado é o responsável pelo processo, então ele vai ter que receber, olha, estou com o original do contrato de compra e venda que eu estou discutindo a comissão. Estou com o termo de... Beleza, então ele está com o termo, digitalizou. Entregou para o cliente, tem que falar para o cliente. Esse documento tem que ser guardado pelo prazo, pelo menos, na rescisória, não vou dizer aqui o prazo da rescisória, não mudou, né? É 2 anos depois do trânsito julgado. Esse processo vai demorar 5. E o trânsito é julgado, o cara tem que guardar o documento durante 7 anos. Então, o arquivo do advogado, ou vai ficar com a gente lá no nosso arquivo, que vai ser menor, mas vai ficar lá, porque alguém vai ter que se resguardar, ou no futuro alguém vai falar, ó, essa responsabilidade é do advogado. O advogado pega o documento, guarda na pasta e tudo mais. Você imagina as ações trabalhistas, que o cara já te manda tudo eletronicamente. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que eu não ouvi ninguém falar. Eu fui fazer a palestrinha aqui, li esse parágrafo primeiro aqui, já tinha lido antes, mas não tinha pensado nele como um problema. Mas eu acho que pode vir a se tornar um problema. Porque eu posso falar assim, eu vou entrar com uma rescisória, eu quero original. O cara não tem original, como é que vai fazer? Isso pode se tornar um fator de problema lá na frente, né? Depois que você ganhou, o cara entrou com a rescisão, fala, não, cadê o original? Não tenho, joguei fora, ganhei o processo. Não, o juiz vai dar 48 horas sob pena de alguma coisa, você imagina como é que vai estar. Isso aí. Passar. Esse aqui também é interessante. As repartições públicas poderão fornecer documentos por meio eletrônico conforme disposto em lei, certificando pelo mesmo meio que você está de estado fiel do que consta no seu banco de dados. Então vai tentar aí acabar aí com um monte de certidões, enfim, o que tem aí também é interessante. O depoimento poderá ser documentado por meio de gravação, que eu tinha falado anteriormente no criminal, que estão se usando bastante. E se houver recurso em processo em autos não eletrônicos, o depoimento somente será digitalizado quando for impossível o envio de sua documentação eletrônica. Então, assim, será digitado, perdão. Então, aquela história, se consegue gravar e guardar de forma definitiva, guardar por um CD, enfim, que não vá perder isso por meio seguro,
ele pode ser feito assim, colocado nos autos e fisicamente ir embora. Caso não, vai ter que digitar. Pode passar. E aqui, finalmente, na parte do tribunal, que isso aqui já estava desde lá de trás, mas continua, que os votos, acordos e demais atos processuais podem ser registrados em documentos eletronicamente invioláveis e assinados eletronicamente na forma da lei, devendo ser impressos para juntar nos autos processos quando esse não for eletrônico. Isso aqui já quando veio lá atrás, já veio fazendo tudo isso aqui. São alguns artigos que a gente pegou do CPC novo, que falam especificamente, mais juridicamente falando, com relação ao processo eletrônico judicial. E a minha palestra, na verdade, era para falar um pouco sobre sistemas jurídicos, tratando um pouco desse assunto segurança, chamando a atenção do advogado e do operador, que existe não dá para pensar, eu costumo dizer no escritório, sair um pouco do quadrado, pensar um pouco mais fora da caixa, porque não dá para confiar, como não dá para confiar. Eu fico pensando, às vezes, eu estou há 19, 22 anos advogando, desde estagiário, 22 anos, eu ficava pensando assim, pô, se um fórum desse pega fogo, cara, como é que vai fazer? Então, assim, não mudou nada. Se você for pensar bem, não mudou nada. Se pegar um centro de processamento de dados lá, pegar fogo, também perdeu tudo. Se o cara não tiver um backup corrompido, que às vezes acontece, você pode ser instado amanhã e falar, olha, você tem cópia aí do seu processo para juntar aqui para a gente refazer? Então nós temos que pensar, agir localmente e pensar globalmente. Tentar nos escritórios ou nos escritórios que as pessoas trabalham, pensar que o processo eletrônico ele tem as suas peculiaridades, mas ele também tem os mesmos problemas, talvez, que o processo físico, com relação à segurança, com relação à alocação de guardar e ter essa disponibilidade. Eu gosto muito da área de informática, então se ouve muito falar, e eu costumo fazer essa pergunta também. Aquela foto digital que você tirou em 2002, você consegue achar ela hoje? Você consegue achar ela hoje? Não, você consegue, tem gente que não consegue. Você fala, aquela foto daquele aniversário, tá onde? Entendeu? E se o HD que você pegou lá não funcionar? Então tudo isso nós temos que pensar por um processo eletrônico também, para a gente poder entender. Uma outra coisa que sempre todo mundo fala é que o padrão PDF não é o melhor padrão, porque ele é proprietário, mas é o padrão que nós estamos usando. Pode ser que daqui 20 anos a gente não consiga abrir um arquivo PDF. Eu sou da época lá dos disquete 5 1/4. Se você tiver um disquete daquele hoje, você não consegue abrir. Entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente tem que pensar que vai acontecer lá na frente. Então, basicamente, o processo eletrônico finalmente veio para melhorar, ele dá mais disponibilidade, ele dá mais segurança, no meu ponto de vista, ele traz uma transparência muito maior para as partes, para o advogado, traz uma segurança jurídica para o advogado muito importante, porque ele consegue discutir aonde ele estiver com o cliente dele, com os autos na mão, com acesso à internet, com acesso a... Eu acho que tem bastante coisa para melhorar ainda, principalmente com os sistemas Java, essas coisas que podem ser que vão mudar mesmo, mas o processo eletrônico veio para ficar e não vai sair mais da nossa vida. Então, bem, pessoal, era isso aí que eu tinha para falar.